legal. E aí, quando você começou a estudar em 2021, você teve que fazer seu primeiro concurso público, né? Pra você saber como você tava. Como é que foi? Qual foi o seu primeiro concurso? Você tava verde ainda? Tava verdão. O primeiro foi o ISS-BH. Tá. ISS-BH, que foi em março de 22. Um ano depois, aí um pouquinho mais de um ano depois, né? Você demorou um ano pra fazer seu primeiro Isso. concurso. E eu fui nesse primeiro concurso como teste. Então, eu conversei com o meu mentor. Eu tinha essa preocupação. Eu acho que você faz Espírito Santo foi ali em torno de julho, agosto, alguma coisa ali no meio do ano de 2021. E aí você começa a estudar, aí você passa 6 meses estudando, aí você tá com um índice um pouco maior em algumas matérias, você fala, puxa, quem sabe, cara, eu não faço e essa prova não... Mas eu conversei com ele e falei, Jorge, cara, assim, você não tá competitivo, claro, você pode fazer... E aí eu decidi, que não tava competitivo? Não, não sei se com essas palavras, assim, mas ele era muito franco, muito pé no chão. E foi muito assim, falou, cara, eu acho que não é o momento, mas foi nesse âmbito, assim, nesse sentido aí de dar uma realidade pra mim, um banho de realidade. Falar, cara, tudo bem, você quer fazer? Não, acho que os mentores nunca dizem não faça, mas eles sugerem, falam, cara, não é o momento. Mas foi nessa linha e eu fui, falei, não, faz sentido mesmo. E aí, quando eu acho que eu fiz um simulado lá, tomei um pau. Aí quando você vê, caramba, errei quase tudo, né? Porque você acerta um pouco mais uma matéria, aí você erra em várias outras um pouquinho a mais. Aí quando você vê, você fala, caramba, fiz, sei lá, 50 e poucos por cento, 60 e poucos por cento. Não, cara, horrível, assim. E aí não fiz, esse Espírito Santo. E aí pro ISS-BH, ele falou, você pode tentar, pode ser um primeiro teste, pode ser legal. E foi muito bom. Assim, eu não cheguei a sair muito da minha trilha de estudo. Eu adicionei algumas coisas, mas eu não quis atropelar o que eu já estava fazendo, justamente para não perder tempo. Porque eu acho que o que acontece é que o estudo do pós-edital ele é um pouco mais acelerado. Não, um pouco mais não. É, em regra, mais acelerado para quem está competitivo. E você começa a passar muito rápido por coisas que você, na verdade, deveria, para quem está iniciando, deveria estar fazendo uma base. Então eu falei, eu vou continuar estudando o que eu estou estudando, só que eu vou tentar aumentar a carga horária. Então eu tentei tirar proveito de, vou começar a aumentar a carga horária, ou seja, vou manter a minha rotina e vou aumentar mais. Então, na verdade, eu não estou perdendo nada, né? Eu fui mais ou menos com essa lógica. E... ali tem até se você quiser o gráficozinho, né? Fala do gráfico aí pra gente. Mostra aí. Ele mostrou o gráfico pra gente aqui, galera, nos bastidores. Ele vai falar um pouquinho dos gráficos. A gente vai colocar na tela aí pra vocês acompanharem os gráficos. É esse dele. último aí essa última foto, né? E aí tem em vermelhinho aí a primeira frase em vermelho aí é digital e ISS-BH, acho que foi em novembro aqui, se tiver certo, aqui em novembro de 21, e a prova foi em março de 21. Isso. E aí você dá para notar que aqui é a minha média de horas por semana, né? Dá para notar aí uma evolução, um aumento. Falei, vou aumentar minha carga horária para tentar me testar. E foi muito bom. Primeiro, porque eu não botei os pés pelas mãos de começar a estudar qualquer jeito, qualquer coisa. Eu continuei falando, poxa, vou manter, estudar aula, faço questões e tal, só vou botar uma carga horária maior. E eu comecei a perceber também coisas que eu estava, talvez, fazendo não tão bem. Estava gastando muito tempo com resumo. E aí, quando eu entrei no pós-edital, que aí eu comecei a fazer um pouco mais de simulados, comecei a fazer outras coisas, eu comecei a perceber que eu não lia muitos resumos, ou pelo menos não tudo que eu escrevi ali. Eu comecei a perceber que, puxa, eu estou gastando muito tempo e não está sendo tão proveitoso. Eu preciso ser mais objetivo com os meus resumos. E comecei a fazer mais questões. Então, essas duas coisas aconteceram, assim, acho que foram ótimos ganhos desse primeiro pós-edital, que eu fui ali, de certa forma, para me testar, mas que eu, poxa, caramba, posso fazer mais questões e isso vai me ajudar bastante. E eu não preciso fazer, eram resumos muito Ctrl-C, Ctrl-V. Eu pegava ali, vi o PDF, falava, acho que isso é importante. E vai criar. E dá trabalho, cara, tudo é tempo, né? E aí eu percebi que eu ficava com resumos muito grandes e eu queria só uma coisa.
E como é que eu sabia que coisa era essa que eu precisava? Quando eu errava as questões. Eu precisava fazer mais questões para saber realmente o que precisava. Eu não precisava fazer resumo de coisas extremamente básicas. Poxa, cara, administração direta, indireta. Cara, não precisa fazer resumo disso. Isso aí você... Agora, poxa, coisas mais específicas, coisas que eu errava com mais frequência, né? Às vezes coisas que... eu tinha uma... Eu chegava a fazer alguns esquemas com alguns assuntos que eu tinha um pouco mais de dificuldade, então precisava visualizar de uma maneira que não estava nos PDFs. Aí, aí eu gastava um pouquinho de tempo para conseguir realmente reter de uma maneira um pouco melhor. Mas então eu aprendi isso e aí eu fui lá pro BH, né? Assim, meio que fui para dar o meu melhor, embora fosse um teste, mas eu fui para, cara, eu vou dar o meu melhor aqui. E lembro que foi uma prova super difícil para a área de matemática financeira. Eu tinha uma certa facilidade, conseguia fazer engenheiro, bem. Né? Engenheiro, então eu conseguia fazer bem as questões, cara. Assim, foi muito difícil. E aí foi um aprendizado muito importante que eu tive. Eu comecei por qual matéria? A prova lá, a prova de BH. Comecei por raciocínio lógico, matemática financeira. E aí, como eu me considerava, conheço um pouco mais, o que eu fiquei fazendo? Fiquei brigando com as questões. Perdeu tempo. Aí gastei mais tempo. E aí, falei, caramba, não, tem que acelerar nas outras, acelerei mais nas outras. Depois tentei voltar para responder algumas outras, mas resumo da ópera, eram 140 que iam para a discursiva, e eu fiquei por 2 questões para não ter a discursiva corrigida. Então, assim, fiquei super satisfeito. Falei, puxa... Pro primeiro concurso, cara? Com aquela sensação, assim, putz, 2 questões. E aí sempre tem... Primeiro, teve uma de matemática financeira que eu errei uma continha no final, aí outra que eu botei o gabarito errado, outra que... de IPTU lá, que eu nunca mais esqueci, né? Que o IPTU, o fato gerador, no primeiro dia do ano, né? Em regra, aí, sempre no primeiro dia do ano e... lá estava tendo o primeiro dia útil. E falei, não, acho que não é o primeiro dia útil. Acho que talvez seja o primeiro dia. Aí eu não esqueço que errei essa questão. Aí, coisas assim, que realmente com a experiência você vai percebendo que são pegadinhas muito bestas. Mas eu caí, né? Que você não tinha experiência de prova, né? E aí, foi, puxa, legal, cara. E tinha discursiva lá também. Então, mas eu não tive a discursiva corrigida, mas eu já fiz lá. Então eu acabei praticando um pouco para discursiva, treinando. Foi a FGV? Não, é RBO o nome da banca. É uma banca bem, assim, bem específica. É local, né? Assim, é pequena, é local. Mas o problema dessas bancas pequenas é porque as provas não vêm tão bem elaboradas, né? Isso, assim. Para as outras matérias, assim, eu diria que foram... Porque eu acho que eu fiz quase que 80% e nem fui. Para outras, uma FGV da vida, aí, você às vezes faz, sei lá... Que um outro concurso que eu fiz, que aí foi um choque de realidade. O TCU, acho que foi 2 semanas antes de BH. Mas você fez o TCU? Fiz só pra testar. Só pra testar. Concurso? Não, é em casa, né? Assim, nível federal, fiz a prova perto da minha casa. Falei, ótimo, cara, vou testar. Eu tive um choque de realidade tão grande nesse concurso. Tão assim. Falei, meu Deus do céu, cara, eu tô muito distante. Assim. Tinha várias matérias ali que eu nunca tinha estudado e eu não fui para responder essas matérias. Então, eu fui para responder as matérias que eu estudava. Português, alguns dos direitos ali, economia que caía na ISSBH tinha, finanças públicas. TI. TI não tinha no ISSBH. Mas TI eu não tinha nem começado a estudar. E aí eu nem fui para responder TI. Só que, eu respondi mais ou menos metade da prova, no tempo total da prova. Então eu falei, meu Deus do céu, o cara que veio aqui para responder essa prova tá em outro nível. Porque assim, eu fiz metade da prova só que eu gastei o tempo total ali, acho que 5 horas só para fazer metade da prova. E nem sabe quando você acertou. E nem olhei lá. E eu lembro à noite os caras falando assim, teve professor pedindo desculpa na correção oficial, né? Extraoficial ali. Professor, cara, desculpa, porque eu não sei. Eu lembro que foi uma das provas da FGV, que assim, foi um divisor acho que foi o divisor de águas ali de nível de dificuldade da FGV. Nas diversas matérias. TI foi muito pesado para sair do TCU. E os diversos outros direitos. E ali a FGV botou uma barra ali, uma régua, falou, cara... A partir daqui... porque várias questões, até curioso quando você olhava a FGV sempre foi um pouco mais difícil, né, do que as outras matérias, mas quando você vai respondendo as questões da TEC, assim, a partir de 2021, 2022, as questões começam a ficar muito mais difíceis.
Essas de direito era muito cara crachá, de várias matérias. Novamente, a FGV sempre complicou um pouco mais, mas era muito cara crachá. Cara, até VUNESP agora, hoje em dia, as provas da VUNESP são extremamente difíceis, Já entendeu? estão ficando difíceis, né?